Got to live right, just stay in line. You've heard it all at least a million times. And like me, you believed it. They said it wasn't worth, but trying harder wouldn't hurt. It sounds so crazy now, but back then you couldn't see it. Now here you are, eyes open wide. It's like you're seeing grace in a brand new light for the first time. E hoje nós vamos falar então do terceiro fundamento. E o terceiro fundamento é a comunicação do reino. Mais precisamente a comunicação com o rei desse reino. E essa comunicação, ela é feita através da oração. Deus tem várias formas de se comunicar comigo e com você. Ele fala conosco através da natureza, ele pode usar uma pessoa para falar conosco, ele fala muito através da palavra dele, ele sempre fala conosco quando nós lemos a palavra, buscando ouvir a voz dele, mas quando nós vamos falar com Deus, a única forma de nós fazermos isso é através da oração. Claro que nós temos várias formas de orar, nós podemos orar no nosso pensamento, nós podemos orar em voz alta, mas é somente através da oração. Então a oração é essa comunicação. E antes eu quero dizer para você que eu não estou puxando a orelha de quem não veio na maratona de oração. Nós tivemos uma maratona de oração aqui, foi maravilhoso, mas a verdade é que sempre que alguém vai falar de oração, eu não sei vocês, mas dá aquela impressão que vai vir um puxão de orelha, né? Porque oração é algo que às vezes a gente falha. A gente sabe que precisa viver uma vida de oração, mas a gente não consegue. E o que eu realmente quero é que a gente saia daqui hoje motivados para orar, para ter uma vida de oração. E eu quero compartilhar algo com vocês. Os meus pais sempre oraram de madrugada. E quando eu digo sempre, é sempre mesmo. Todos os dias eles acordam de madrugada e eles oram. Isso é algo que, desde que eu me entendo por gente, desde criança, sempre foi assim. Quando eu era menor, criança, né, que eu me lembro, 3, 4, 5 anos, eles tinham o costume de orar sentado na minha cama. Eles sentavam na minha cama e eles oravam por mim. Depois que os meus irmãos nasceram, eles faziam isso também pelos meus irmãos. E de adolescente, jovem, eu sempre lembro que às vezes eu acordava de madrugada para ir ao banheiro e eu ouvia a voz do meu pai na sala ou a voz da minha mãe no quarto orando. Todas as madrugadas. E bem, eu resolvi um dia fazer a mesma coisa. Eu era adolescente e falei, se os meus pais oram de madrugada, eu quero fazer isso também. E aí eu lembro que eu coloquei o despertador para 3 horas, foi um horário bom, 3 horas, né? E legal, o despertador tocou, eu acordei, fui para a sala, me ajoelhei, apoiei no sofá, ajoelhado, né? E depois de 15 minutos, a única coisa que eu lembro que eu falei que eu tinha falado é Senhor meu Deus. Eu dormi. E eu insisti, eu tentei de novo por alguns dias, mas era a mesma coisa. Eu chegava lá, dobrava o meu joelho, tentei sentado também, mas depois de alguns segundos eu dormia e acordava sem saber o que estava acontecendo, até que eu falei, não vou continuar, porque eu fiquei imaginando a cena, Deus, né, lá no céu, e aí eu chego e, Senhor, e aí Deus, opa, o David vai vir falar comigo, né, e aí eu começava a orar e de repente um silêncio, Deus ficava me esperando 15, 20 minutos e não vinha uma palavra, e ele me vendo dormir, e depois eu voltava, falava mais 2 palavras e dormia de novo. Eu falei, não, eu vou orar de manhã cedo, vou orar de tarde, mas de madrugada não vai dar certo. Mas veja, eu quero ser bem sincero com vocês. Se você pedir para mim hoje orar por 2 horas, 3 horas, eu consigo. E eu não falo isso com orgulho, porque nem sempre foi assim. Eu lembro que quando eu comecei a orar, eu tinha dificuldade de orar por 5 minutos, eu não tinha palavras para falar com Deus. Então, isso é algo que nós conseguimos, Deus nos ensina, nós aprendemos, é uma graça que Deus nos concede, de quanto mais você praticar isso, mais você estiver na presença de Deus, mais tempo você vai conseguir fazer isso. E quando nós falamos em orar,
em perseverar em oração, aí a conversa é diferente. E eu falo isso por mim mesmo. Se uma coisa é orar. Vamos fazer uma oração aqui agora. Eu consigo orar. Agora, se falar, viver uma vida de oração, sabe? Aquilo de todos os dias você orar, todas as semanas, semana traz semana, você orar, de você chegar no final do mês, pegar o calendário, olhar e falar assim, nossa, esse mês eu estou de parabéns, porque eu não falhei nem um dia, eu orei todos os dias. Eu confesso para vocês, eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade. Agora, antes que vocês digam, nossa, se o pastor tem dificuldade de orar assim, quem dirá eu, e peço até para me mandar embora, eu quero mostrar algumas frases para vocês. Veja, a primeira, tudo que fazemos na vida cristã é mais fácil que orar. Quem disse isso foi Martin Lloyd Jones, talvez alguns de vocês o conheçam. Outra frase, não há nada em que nós somos tão ruins em todos os nossos dias do que a oração. Alexander White, um grande homem de Deus, conhecido por ser um homem muito piedoso, um homem de oração. Veja essa frase, talvez você se identifique com ela. Houve momentos em minha vida em que preferia morrer a orar. Quem disse isso foi Thomas Shepard, um grande homem de Deus também. Outro homem conhecido por ser um homem que orava muito, um homem muito piedoso, um homem muito grato a Deus. Todos eles pastores e teólogos muito influentes na igreja. Como você pode ver, eu não estou sozinho quando eu digo que orar é difícil. Mas e quanto a você? Talvez você se identifique com esses homens. Talvez você se identifique comigo. E talvez você já tentou, em algum momento da sua vida, como eu, falar, não, eu vou tirar um tempo para orar, eu vou perseverar uma semana em oração. Mas passaram os dias e você não conseguiu, você desistiu. Talvez você já tentou orar de madrugada e não deu certo. Quem sabe você até conseguiu orar por um tempo, um mês, quem sabe, uma semana, alguns dias. Ou quem sabe você nem mesmo chegou a tentar porque você acha que não vai conseguir. Esse negócio de orar todo dia, eu vou orar quando der, porque tirar um tempo para orar todo dia, eu acho que eu não vou conseguir, e você nem tentou. Mas a pergunta que eu quero fazer, e eu quero deixar aqui, nesse momento, para a gente pensar nela é, por que nós temos tanta dificuldade de perseverar em oração? Você já parou para pensar nisso? Por que é tão difícil perseverar em oração? Por que é tão difícil nós insistirmos em orar, mesmo sabendo que nós precisamos orar? Todo cristão sabe que precisa orar. É aquelas coisas básicas de cristão, né? Eu vou na igreja, então eu preciso orar e eu preciso ler a Bíblia. Isso a gente sabe, parece até que ninguém precisa ensinar isso para a gente. Mas por que é tão difícil orar? Mesmo sabendo o bem que a oração faz para as nossas vidas, mesmo sabendo dos benefícios que a oração traz, mesmo sabendo o que é oração. E veja, mesmo muitas vezes nós nos propondo a orar, mesmo que a gente às vezes fala assim, eu quero orar, mas por que é tão difícil perseverar em oração? Você já reparou que orar é tão difícil que às vezes a gente se reúne em grupos para orar, né, em reuniões de oração, como a gente teve aqui a maratona de oração, ou em momentos de célula e tal, a gente se reúne para orar, e orar é tão difícil que a gente, às vezes, fica 1 hora conversando e a gente não consegue orar. A gente fala com todo mundo, mas a gente não fala com aquele que pode mudar a nossa realidade, a nossa vida. E isso acontece. Eu acho que isso não acontece aqui nessa igreja, tá? Então, assim, acontece de forma geral. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas eu insisto nessa pergunta, por que nós temos tanta dificuldade em orar? E eu tenho algumas ideias aqui, algumas coisas que talvez você se identifique com elas, coisas que dificultam a nossa vida de perseverar em oração. Talvez a vergonha.
Vergonha de Deus. Eu acho que algumas pessoas têm vergonha de Deus por acharem que os seus pecados são grandes demais e elas têm vergonha de se aproximar de Deus. Talvez elas começaram a orar, vou orar um mês, todos os dias, e aí elas começaram, aí no meio desse período ela teve uma briga com o esposo, com a esposa, com o filho, ela se sente culpada e ela quebra e fala assim, Deus não vai receber a minha oração, porque afinal de contas, olha o que eu fiz. Talvez seja preguiça mesmo. Não dá vontade de orar e eu me rendo e deixo as coisas andarem. Quem sabe seja por causa da sedução das coisas boas. John Piper, que é um pastor e teólogo muito conhecido também, ele diz o seguinte: não é o mal que nos faz deixar de orar, não é o mal que nos atrapalha em perseverar em oração, são as coisas boas. As coisas boas, porque é muito fácil a gente estar rodeado de coisas boas e a gente dizer, eu não preciso orar, eu tenho tudo. E aí as nossas orações se resumem àquelas orações, né? Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Senhor, obrigado pelo alimento. Ou seja, eu tenho tudo, não me falta nada. Senhor, obrigado pelo dia que se passou e pela cama que eu tenho para dormir. Isso quando a gente faz isso, né? Porque às vezes nem isso a gente faz. Mas as coisas boas nos cercam, nos seduzem, e parece que nós nem precisamos de Deus. Talvez seja a cultura, e quando eu falo de cultura aqui, eu estou me referindo ao lugar onde você cresceu, à influência que você teve nos lugares onde você passou e passa. Por exemplo, talvez a sua família não tenha uma cultura de oração como a minha tinha, e você diga, eu não vou conseguir orar, eu nunca aprendi a orar, porque os meus pais não me ensinaram a orar. Ou talvez você passou por uma igreja e essa igreja também não te ofereceu isso. A minha igreja assim, não tinha uma cultura muito de oração, né? Essa fama, vou falar baixinho, essa fama é meio de presbiteriano, né? Eles falam que a gente não tem esse negócio de orar, assim, não é muito nosso. Talvez seja isso, ou quem sabe porque você orou, é o que eu chamo de ineficácia. Você orou por um tempo, você clamou a Deus por algo, só que Deus não te respondeu. E aí você fala assim, o que adianta orar? Eu orei, e eu insisti em oração e Deus não respondeu. Por que eu vou continuar orando? Por que eu vou insistir em orar? E tem uma outra coisa ainda que eu acho que muitas vezes acontece: sentimento de inferioridade. As minhas orações, elas vão incomodar Deus. Por que eu vou pedir algo tão insignificante para Deus? Os meus pedidos são tão insignificantes comparados com os pedidos dos missionários, ou do pastor, ou de outras pessoas. Por que eu vou orar e vou incomodar Deus? Ele tem orações mais importantes para responder. E ainda tem a famosa falta de tempo. Por que é tão difícil orar? Será que realmente são essas coisas que nos impedem de orar? Eu fico muito feliz porque quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que Deus sabia que nós íamos passar por essa dificuldade. Ele sabia que nós teríamos dificuldade de perseverar em oração. E por isso ele trata exatamente sobre essa questão, sobre a oração, sobre perseverar em oração. E eu quero chamar você para nós olharmos algo que acontece em Lucas, capítulo de número 18. É uma parábola que Jesus conta sobre perseverar em oração. Lucas, capítulo 18. E eu quero te chamar para nós olharmos aqui o que Jesus nos ensina. Então, Jesus está contando uma parábola para os seus discípulos. E veja, Jesus disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Quando Jesus diz que esse homem não temia a Deus, ele está dizendo que não adiantava, ele era um juiz, não adiantava alguém chegar para esse juiz e apelar por Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Esse homem, ele não atenderia. Mas veja que Jesus diz que esse homem, além de não temer a Deus, ele também não se importava com os homens. Ou seja, ele era incapaz de sentir maldade nas suas ações. Ele não tinha vergonha de fazer o que era errado. Esse juiz não tinha honra em sua alma. Para ele, fazer o que era errado era normal. E ele não se importava com o que as pessoas pensavam a respeito dele quando ele fazia coisas erradas. Veja, Jesus continua no versículo de número 3. E havia naquela cidade
uma viúva. E eu preciso falar aqui com você a respeito dessa viúva, porque às vezes, quando nós lemos a Bíblia, a gente tem muito a mentalidade de hoje, né? E não é bem assim. Quando Jesus está contando isso aqui, falando dessa viúva, nós precisamos entender que essa mulher era uma mulher que vivia em uma sociedade onde mulheres não tinham voz. Não tinham voz. Essa mulher perdeu seu marido, ou seja, a pessoa que podia falar por ela morreu, ela não tem o seu marido, e essa mulher muito provavelmente não tem filhos homens também, porque se ela tivesse, eles estariam aqui nessa história, e eles não estão. Então essa mulher, ela está sozinha, essa mulher não tem ninguém, essa mulher é solitária, ela não tem ninguém para brigar por ela, para representar ela. E o texto diz que essa mulher se dirigia continuamente a esse juiz mau e corrupto, e suplicava a ele: faze-me justiça contra o meu adversário. Então, veja, no contexto onde Jesus está inserido, no contexto judaico, as viúvas tinham o direito de serem atendidas, mais do que direito, eu diria até privilégio, porque a lei no passado era muito enfática, dizendo que os líderes e os juízes, eles tinham que dar atenção para a viúva, eles tinham que dar atenção para o estrangeiro, eles tinham que dar atenção para o pobre e para o órfão. Esses quatro grupos de pessoas, eles tinham certos privilégios na lei de Deus. Deus falava para o povo: olha, estejam atentos a esse grupo. Então as viúvas, elas tinham esse certo privilégio. Então essa mulher, ela não está fazendo nada além do que é direito dela. O direito dela ser atendida. Ela tem um adversário, muito provavelmente esse adversário é alguém que está oprimindo ela, tomando o pouco recurso que ela tem e deixando ela até mesmo passar fome. Então, é por isso que essa mulher não vai uma vez, duas vezes até esse juiz, mas vez após vez, semana após semana, uma vez atrás da outra, ela vai desesperadamente e pede por ajuda. Essa mulher está desesperada. Agora, você consegue imaginar a situação dessa mulher? Tenta se colocar no lugar dessa mulher. Alguns estudiosos dizem que essa situação de viúvas precisando de ajuda era muito comum no tempo de Jesus. Só que o que acontecia? Os adversários, a Bíblia aqui, Jesus não traz o nome, né, do adversário dessa mulher, mas esses adversários aqui, essas pessoas que exploravam as viúvas naquele tempo, eram pessoas que pagavam subornos para o juiz para ele não ouvir o que aquela mulher estava falando. Porque eles tinham dinheiro que eles tiravam de outras viúvas, de outras pessoas. Esse adversário aqui era um homem tão mau que muitas vezes ele pagava para outras pessoas silenciar a viúva que estava reclamando. E é essa a situação dessa mulher. E sabe o que é pior? É que ninguém se importava com isso. Isso acontecia sempre. Mas mesmo assim, essa mulher continua clamando e persistindo, ela não desanima. Veja o que Jesus continua dizendo, versículo de número 4 e 5. Por algum tempo, aquele juiz se recusou a atender aquela viúva. Só que alguma coisa aconteceu. Finalmente, ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, e veja que ele mesmo está reconhecendo que ele não teme a Deus e não se importa com os homens, para você perceber a maldade desse homem, essa viúva está me aborrecendo. Essa viúva está me aborrecendo. Não foi porque Deus tocou no coração dele, ou porque alguém chegou e falou para ele, mas aquela mulher começou a aborrecê-lo. E aí ele diz: essa mulher está me aborrecendo, eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Ela insiste tanto que ela se torna uma dor de cabeça para ele. E de tanto persistir, ela consegue vencer aquele homem. Aquele ditado, eu vou falar os ditados, eu sou igual o Chapolin Colorado, eu falo errado, então tem que pensar antes, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, é isso mesmo, né? É isso aí, a viúva insistiu até que aquele homem se deu por vencido. Veja, essa expressão, não venha mais, né? Ele diz assim, eu vou fazer justiça para que ela não venha mais. Ela expressa ela traz aqui um sentimento, né? uma expressão de continuar
infinitamente. Infinitamente. Sabe o que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte: se eu não atender essa mulher, ela nunca vai parar de vir. Essa mulher vai vir aqui até o dia que ela tiver força. E se ela não tiver força, é perigoso ela pedir para alguém arrastar ela aqui para ela me pedir ajuda. Ele percebeu que ela não ia desistir de maneira alguma de pedir para que ele intervenha na causa dela. Essa parábola é a parábola que Jesus conta para nos ensinar sobre perseverança na oração. Perseverança na oração. E lembre que Jesus está contando isso para os seus discípulos. Ele está ensinando os seus discípulos a perseverarem na oração. Só que Jesus não para por aqui. Ele continua, e veja, ouçam o que diz o juiz injusto. Prestem atenção no que o juiz injusto está dizendo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Jesus se volta para os seus discípulos depois de contar essa parábola, e é como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: vocês acham mesmo que o Pai Celestial de vocês não responderia uma oração de vocês? Vocês acham mesmo que se vocês insistirem e perseverarem em oração, o vosso Pai, Deus, que é bom, que é misericordioso, que se importa com os pássaros e com as flores, não vai responder a oração de vocês? Vocês acham mesmo que um juiz que não teme a Deus, que não se importa com o que as pessoas dizem dele, que reconhece que é mau, ele fala isso com seus próprios lábios, vocês acham que ele tem condições e aceita responder uma pessoa que fica insistindo e Deus não? Vocês acham que Deus é pior do que esse juiz? É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. E eu digo a vocês, ele continua, não, Deus não vai deixar com que vocês fiquem esperando. Ele lhes fará justiça e depressa. Ele vai ouvir as suas orações. Deus é um Pai amoroso, Ele ama tanto vocês que Ele responderá a sua oração. Se vocês perseverarem em oração, Deus ouvirá e fará justiça. Ele ouvirá. Eu gostaria de dizer para você que a história acaba por aqui, porque a gente sairia com uma verdade muito boa. Que legal, Jesus ensinou que se eu orar e se eu perseverar em oração, Deus vai responder as minhas orações. Isso é muito bom, embora perseverar em oração seja difícil. Só que o texto não para por aqui, ele traz uma advertência, Jesus traz uma advertência para a gente. Veja, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa advertência é muito importante, porque, como eu disse na parábola, Jesus está ensinando uma verdade para a gente. Se vocês persistirem em orar, Deus vai responder. Deus vai responder. É isso que Jesus está ensinando. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo que, com o passar do tempo, as pessoas não vão mais crer nessa verdade. Com o passar do tempo, as pessoas não vão mais crer, elas não vão ter mais fé de que Deus ouve orações. Com o passar do tempo, não se encontrará mais pessoas que creem nessa verdade. É isso que Jesus está dizendo. Da mesma maneira que aquela viúva tinha um adversário que faria de tudo para que aquele juiz não ouvisse o clamor dela, da mesma forma, nós também temos adversários. Eu acho que um dos grandes problemas da igreja hoje é que nós perdemos isso de vista. Ou nós lidamos com os nossos adversários, e eu já vou explicar o que são os nossos adversários, de uma forma muito surreal, tudo se atribui ao diabo, tudo é Satanás e aquela coisa fantasiosa, ou nós vamos para um outro lado, onde nós achamos que nós não temos adversário nenhum, que a vida vai correndo e Deus vai abençoando, e os problemas são eu mesmo que causo, e aí a gente vai assim. E a igreja tem vivido dessa forma, mas nós não podemos esquecer que nós temos adversários. E os nossos adversários farão de tudo para minar a nossa fé em Deus. De tudo. E o primeiro adversário que nós temos é o mundo.
O mundo vai oferecer conforto, vai oferecer comodidade, o mundo vai oferecer recursos, tecnologia, vai te oferecer qualquer coisa para que você dependa apenas de você, porque oração é dependência. Quando nós oramos, nós nos colocamos em uma posição de dependência de Deus. Então o mundo vai fazer de tudo para que você dependa de você. Dependa de você, você pode resolver isso, você não precisa de Deus. E o inferno, que é o nosso outro inimigo, não quer que você persevere em oração. Não quer, de forma alguma. Eles farão de tudo para que você não ore. Veja, Satanás e os seus demônios, eles vão fazer de tudo para que você nem pense em orar. Para que nem passe pela sua cabeça assim, nossa, eu acho que eu preciso orar. Eles vão fazer de tudo para que você não persevere. E eu quero chamar a sua atenção para um único ponto, uma única coisa. Se você sair daqui e se esquecer de tudo, eu quero que você se lembre disso. Você precisa saber que Deus quer que você tenha fé nele e insista em uma vida de oração. Você precisa sair daqui hoje com essa verdade gravada no seu coração. Deus quer, Ele quer que você tenha fé nele, porque Ele quer que você persevere em oração. Então você precisa ter fé nele e insistir em uma vida de oração. Insistir. Ele não quer, de maneira nenhuma, que a sua fé esmoreça, que a sua fé se apague. Agora veja, Deus poderia agir como um juiz na história toda. Ele tinha todo o direito de nos punir pelos nossos pecados. Só que Ele não fez isso. Deus, em Jesus, fez justiça. Ele fez justiça em Jesus, no seu próprio Filho. E Ele afastou toda a justiça que deveria ser feita em mim e em você, Ele afastou de nós. E é por causa disso que nós temos esse privilégio tão grande de nós nos aproximarmos de Deus e vivermos no reino dEle. Deus está manifestando o reino dEle no mundo. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos o tempo todo que Jesus, ele começa o ministério dele, João Batista fala isso, o ministério de Jesus é para anunciar o reino de Deus. Vejam, o reino de Deus está chegando, é isso que Jesus vem anunciar, é isso que Jesus vem falar. E nós estamos inseridos nesse reino. Nós fomos chamados para fazer parte desse reino, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para fazermos parte desse reino. E é por causa disso que as nossas orações são respondidas. É pelo que Jesus fez. É por causa do sacrifício dele. É por isso que Deus quer que você insista em orar, porque você faz parte do reino de Deus. A oração é a forma que você tem de se relacionar com Deus. E Deus quer que você se relacione com Ele. Agora, Hebreus diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, Hebreus 11:6 diz isso, todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus recompensa todos aqueles que o buscam. Eu estou parafraseando, mas a ideia é essa. Então veja, se você se aproxima de Deus, Deus quer que você se aproxime dele. Mas se você se aproxima de Deus, você precisa crer que Deus está disposto a ouvir a sua oração e a te recompensar, a atender a sua oração. Será que você consegue crer nisso? Será que você consegue crer nessa verdade? Que Deus quer que você tenha fé nele e insista em uma vida de oração? Agora, é exatamente por isso, eu tinha feito uma pergunta. Por que é tão difícil persistir em oração? Não orar, mas persistir em oração. É exatamente por isso. É exatamente porque Deus responde às nossas orações que é tão difícil orar. É exatamente porque Ele garante para a gente que se nós insistirmos em orar, Ele vai responder, que é tão difícil persistir. O reino de Deus, como eu disse, está se manifestando aqui no mundo, e o reino de Deus tem inimigos, tem opositores, e eles não querem que o reino avance. E Deus decidiu lidar com esses inimigos através da igreja, da qual eu e você fazemos parte. Então, preste atenção nas palavras de Jesus em João, capítulo 14, versículo 12 a 14. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado.
Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. São palavras de Jesus. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar no poder que tem nessas palavras? É Jesus que está dizendo isso. Ó, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que vocês pedirem, o Pai vai fazer. O que vocês pedirem. Você acha que os inimigos do reino, que são os seus inimigos também, porque você faz parte do reino, eles querem que você persista em oração? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu fosse inimigo de vocês, eu ia fazer de tudo para que vocês não orassem. De tudo. Tudo mesmo. Tudo. Eu ia distrair a mente de vocês, ia levar vocês para Matrix, para qualquer outro lugar, ia de tudo, tudo. Ia dar tudo que você quisesse, eu ia facilitar a sua vida, tudo. Se você falasse, nossa, eu preciso orar porque o meu filho me desobedece, eu ia fazer o seu filho te obedecer para você não ter que orar para ele te obedecer. De tudo, tudo mesmo. Você percebe por que é tão difícil orar? Porque existem forças que não querem que você ore. Porque se você orar, Deus vai responder a sua oração. E não é interessante para o inferno que você ore. Existe uma batalha espiritual quando você decide se colocar em oração. Uma batalha está sendo travada. E é exatamente por isso que é tão difícil perseverar em oração. Porque se nós perseverarmos em oração como aquela viúva, Deus vai responder. É o que Jesus nos garante. A oração é uma arma poderosa que Deus nos deu. É através da oração que nós nos relacionamos com Ele, que as coisas acontecem na nossa vida. É através da oração que o reino de Deus se manifesta na nossa vida e ao nosso redor. Então, se você quer ter um 2020 diferente, experimentando o reino de Deus, que é a proposta da nossa série, vivendo mais do reino de Deus na sua vida, esse fundamento não pode faltar. Oração. A comunicação com Deus. Só que não adianta você orar hoje, é bom se você orar hoje, daqui 50 dias, maravilhoso, mas o que Jesus está falando aqui no texto não é isso, é todos os dias, é perseverar, é insistir. É por isso que Deus quer que você tenha fé nele e insista em uma vida de oração. Agora, nós precisamos estar convictos disso, nós precisamos ter certeza disso. Até porque fé é exatamente isso. É você ter convicção de algo. E o que você pode fazer diante disso? O que precisa mudar na sua vida, eu quero te desafiar a pensar nisso agora. O que você pode mudar na sua vida para que essa verdade seja uma realidade? Não apenas algo que você sabe, mas que seja uma prática na sua vida. O que precisa ser feito com o seu tempo? A forma como você gerencia o seu tempo. O que vocês, e eu falo vocês pensando em família, precisam fazer para perseverar em oração? Como que você vai se envolver a partir de agora com momentos onde a igreja, onde a nossa comunidade promove tempo de oração, como a gente teve a maratona de oração? Não estou chamando atenção, tá? Eu só estou dizendo, a partir de agora, como que você vai se envolver com isso? Nas células, aqui. Eu acredito que orar tem que ser uma prioridade na nossa vida. Tem que ser uma prioridade. Sabe o que eu percebo? Essa semana eu conversava isso com a minha esposa. Quando eu olho para a história da igreja, todos os grandes avivamentos que aconteceram, toda vez que Deus fez algo incrível, as pessoas estavam orando. Você pode pesquisar na internet, coloca assim, grandes avivamentos, aí você vai aparecer vários sites, você pode ler. Você vai encontrar frequentemente assim, um grupo de irmãos estava orando insistentemente por avivamento, eles persistiram orando durante meses, até que um dia Deus ouviu e veio e manifestou a presença dele, e todo aquele país foi transformado, e você vai ouvir várias histórias assim, Inglaterra, País de Gales, até no próprio Brasil mesmo,
no começo do cristianismo, vários países da Europa, os Estados Unidos, você vai ouvir vários testemunhos assim, eles oraram, persistiram em oração. Eu ouço vários testemunhos de pessoas que oraram 20, 30 anos pela conversão do marido delas e elas viram se convertendo. O meu pai orou pela conversão da minha mãe desde que ele se converteu. Ele foi expulso de casa quando ele se converteu. A mãe dele colocou ele para fora. Ele orou para ela se converter até o último dia da vida dela. E eu nem consigo fazer a conta porque pastor não é bom de matemática. Mas foram anos, com certeza foram mais de 30 anos orando pela minha avó. Ela se converteu no último dia da vida dela. O meu avô, que também não era convertido, se converteu. A família do meu pai, que todos eles, nenhum queria saber de Jesus, eles se converteram. Foram anos orando todos os dias. Eu falo para vocês que eu vi isso dentro de casa. Insistência, todos os dias. Quanto que você tem batalhado em oração pelo seu filho, pelos seus filhos? Quanto que você tem batalhado em oração pelo seu casamento? Quanto que você tem lutado em oração pela conversão de pessoas que você ama? Por situações que talvez até te incomodem, mas você não está levando isso diariamente diante de Deus. Eu quero dar algumas sugestões para você. Bem simples, mas são bem úteis. Primeira, tenha um bloco de notas para anotar pedidos de oração. Eu tinha pensado quando eu estava orando e coloquei isso aqui, eu até pensei em falar para você anotar no celular, mas aí depois eu falei assim, não, esse negócio, porque você vai orar, você vai levar o celular, e aí ele vai tocar, a Oi vai te ligar, a TIM, seu amigo que faz 50 anos que não fala com você vai te ligar. Então, é melhor você ter um lugar, um papel, um bloco de notas para você, ou um caderno, para você anotar pedidos de oração. Anote os seus, coisas que você sabe que você precisa colocar diante de Deus. Anote pedidos de oração de outras pessoas. As pessoas chegam para a gente aqui na igreja, grupos de WhatsApp, nos corredores, na rua, e falam assim, olha, ora por mim, porque eu estou passando por isso, e por isso, e por isso. E aí, eu vou orar. Aí a gente vai embora, e a gente não ora nem por nós mesmos, quanto mais pela pessoa. Então, anote pedidos de oração. Segunda coisa, defina um tempo e lugar específico para orar todos os dias. Defina um tempo, eu vou orar todos os dias tal hora. Ou talvez você tenha uma agenda super complicada, se programe. Segunda eu vou orar tal hora, vou orar na terça de noite, na quarta de manhã, mas se programe para orar. E tenha um lugar específico para orar. Um quarto, lá fora, na varanda, perto da casinha do cachorro, mas ore. E vá todos os dias a esse lugar orar. Todos os dias, frequente esse lugar. Terceiro, coloque um alarme para você se lembrar. Aí você pode pôr no celular. Se você quiser pegar aqueles despertadores também, pode ser, mas coloque algo para te lembrar. Porque, gente, é verdade isso. Quando a gente se propõe a fazer essas coisas, acontece de tudo. Para você esquecer, para alguém vai te chamar e priorize isso. Eu nunca esqueço o testemunho de um homem que fugiu o nome dele agora da minha cabeça, Escócia, um grande homem de Deus. Escócia ou Inglaterra? Eu tá fugindo aqui, porque tem duas histórias muito parecidas, mas a rainha mandou chamar esse homem. Ela mandou chamar esse homem. E ele tinha falado para a empregada dele o seguinte, olha, de manhã eu tenho um tempo para falar com Deus. Se qualquer pessoa vier me chamar, você fala para ela esperar até tal horário, porque nessa hora eu posso atender essa pessoa. E aí a rainha precisava conversar com esse homem, e ela mandou chamá-lo. E aí chega a carruagem real na porta da casa dele, e a empregada atende, e ela vai desesperada e bate na porta. E a única coisa, ele tinha dado uma ordem que a única coisa que poderia interromper ele era se a esposa dele estivesse morrendo, alguma coisa assim, alguma coisa com a esposa dele. E aí bateu na porta, ele se levantou desesperado, mais de que parece, nossa, aconteceu alguma coisa com a minha esposa, e ele foi. Só que a empregada falou, não, a rainha está lá fora e ela quer falar com o Senhor. Ele falou assim, então fale para ela que eu não posso ir, porque eu estou falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. E ele voltou a orar e a rainha ficou lá esperando por ele. Então, isso é uma história real de um homem de Deus.
que marcou a história, conhecido como o pai das orações na Inglaterra. Então, assim, não interrompa esse momento. Vai surgir propostas para você interromper, não interrompa, priorize. E outra coisa, né? Antes de falar do John Bunyan, comece o mais rápido possível. Eu não coloquei ali, mas comece hoje. Não deixe para amanhã, para a semana que vem. Faça um compromisso de orar hoje, coloque isso diante de Deus hoje. John Bunyan, que é escritor do livro Peregrino, certa vez disse que muitas vezes quando ele ia orar, muitas vezes, ele primeiro implorava a Deus para que Deus tomasse o coração dele e colocasse o coração dele diante de Cristo, porque ele não queria orar. Ele não queria. Mas ele orava para ter forças para orar. Então faça isso também. Sempre que você for orar, fale: Senhor, que o meu coração esteja diante de Cristo. Me dá forças, que nada me desmotive, que nada me tire o meu ânimo de perseverar em oração. Porque é uma batalha. E eu quero te desafiar a imaginar como que seriam as nossas vidas se nós perseverássemos em oração. Como que seria a sua família se você perseverasse em oração? Porque Jesus garante que as nossas orações serão respondidas. E eu creio nisso. Imagine as suas orações sendo respondidas esse ano. Sabe aquele pecado que talvez você luta e não consegue largar, não consegue abandonar? Sabe aquele problema que só Deus pode trazer a solução? Persevere em oração. Sabe os problemas de família, com os filhos? Às vezes a gente tenta resolver e gritar e falar. Persevere em oração. Imagine Deus intervindo nessas situações. Peça mais sabedoria, mais discernimento, mais sensibilidade à voz do Espírito Santo, mais forças para passar pelos momentos difíceis. O ano está começando, a gente não sabe o que vai vir. 2019 foi uma caixinha de surpresa, né? Veio tanta coisa. E é Deus que dá forças para a gente. Então, Senhor, eu quero que o Senhor me dê mais forças para passar pelos problemas que virão, pelas dificuldades, que eu permaneça firme na fé. Com certeza, se você insistir em oração, a sua vida vai ser diferente. Vai ser diferente do que tem sido caso você não esteja perseverando.